Então, temos muitas reflexões a partir dessa obra, a partir dessa leitura. O estudo dos xistes, ele traz uma conexão profunda com a nossa clínica, com o saber clínico, com a natureza também desses entendimentos desses produtos do inconsciente, dos próprios xistes, e o Freud ele vai realmente concluir esclarecendo que os critérios e as características dos xistes apresentados, eles são, vamos dizer assim, eles têm algum tipo de coligação, eles têm algum tipo de relação de conteúdo através dos nossos pensamentos, ele tem essa característica do juízo lúdico, ele tem uma conjunção de coisas que são dissimilares ou de ideias contrastantes, ele tem essa coisa de não ter sentido, né? Uma sucessão de desconcerto, de esclarecimentos, a revelação do que estava escondido e a peculiar brevidade que ele representa, porque eles são muito transitórios. Então, ele vai dizer que essas são quase que características que a gente pode realmente olhar e dizer que diz respeito a um xiste ou uma manifestação xistosa, divertida. Então, o que a gente realmente consegue apurar é que Freud defende a importância desse trabalho, ele defende a importância desses escritos, mas, sobretudo, como ele novamente mantém sua postura muito didática, modesta, frente a tudo aquilo que ele propõe nesse trabalho. Então, eu trago para a gente refletir que nós não devemos, pois, achar dificuldade em indicar os objetivos de qualquer nova tentativa de lançar luz sobre os xistes para poder contar com algum êxito. Diz o Freud, nós teremos que abordar o trabalho a partir de novos ângulos, ou a gente realmente tem que se esforçar para não penetrá-los ainda através de uma atenção muito intensificada, aprofundada, muito interesse. A gente pode pelo menos decidir que nós não fracassaremos quanto ao último aspecto, e é isso que o Freud propõe, né? Ampliar ainda mais o nosso entendimento sobre esses produtos soníricos e outras formas de linguagem, já que o xiste age como um acontecimento de interesse universal, ele passa de uma para outra pessoa como se fora a notícia da vitória mais recente, então tem essa característica do xiste ser muito universal, e como diz o Freud, é muito interessante a gente notar que todo esse estudo tem uma conexão profunda com o estudo da linguística, porque, de acordo com o próprio fundador da psicanálise, ele pode ser expresso por várias formas linguísticas, por várias palavras, por várias expressões que podem realmente representá-lo com aptidão, ou pode permitir a gente realmente analisar o xiste, esclarecer se alguém é incapaz de considerar, por exemplo, o que foi dito ali em forma de xiste, de brincadeira, de se livrar da lembrança, de se livrar, por exemplo, de um pensamento. Enfim, temos muitas reflexões a pensar sobre essas construções xistosas, os pensamentos xistosos, divertidos, engraçados, graciosos, e, enfim, sem dúvida, pessoal, uma excelente leitura que vai tratar das técnicas dos xistes e vai nos mostrar que, de alguma forma, existem dois fatos que estão postos em conexão entre si, né? Submetidos, de alguma forma, ao peculiar processo de condensação e fusão, muito análogo ao processo dos sonhos, em que esse xiste emerge, e um xiste da primeira ordem. Então, sobre essa técnica do xiste, o Freud vai sinalizar para todos nós que é muito possível existir um jogo de palavras, palavras compostas, formação de palavras compostas com a modificação, né? Então ele vai mostrar várias possibilidades, formação de substitutos, e aí ele vai aos poucos retomando essa ideia da brevidade do X, já que na perspectiva freudiana a gente tem quase que um desdobramento através desse estudo da investigação psicanalítica, e é isso que importa para a gente ao longo desse nosso encontro, desse estudo. Espero que todos tenham não só uma excelente leitura do material que nós disponibilizamos sobre os xistes e os atos falhos aí, mas que também tenham o seu próprio momento de viver e fazer essa leitura desse livro, que tem essa conexão tão profunda com a interpretação dos sonhos, e vocês vão perceber,
exatamente isso, porque ela vai lançar o que havia de enigmático nos sonhos, ele vai permitir estabelecer quase que esses derivados do nosso funcionamento, da nossa forma mental, e é isso que esse livro nos reflete em cada momento. É isso, pessoal.